Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Lucas, capítulo 19, seguindo. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe: negociais até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel. No pouco terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. Este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe servo mau: por tua própria boca te condenarei. Saibais que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse os que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: tudo o que tem, dar-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, expulsai-os na minha presença. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o, trazei. Se alguém perguntar por que soltais, respondei assim: porque o Senhor precisa dele. E ide, os que foram mal mandados acham segundo o que lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa deles. Então o trouxeram, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. Quando se aproximavam da descida ao Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que eles se calem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conhecerás por ti mesma, ainda hoje
é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos lados te apertarão o cerco e não arrasarão aos teus filhos dentre ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, a purificação do templo. Depois, entretanto, do templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas nós nos transformaste em covil de salteadores. O mestre ensina no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Aconteceu que algum daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciões, e ao a guiarem nesse termo, dize-nos: com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta, diz-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrosavam entre si e disseram: do céu. Ele dirá: porque não acrediteis nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que ser João um profeta. Por fim responderam: não sabemos. Então Jesus lhe replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. As parábolas das lavradoras. As parábolas dos lavradores maus. A seguir passou Jesus a proferir ao povo para a parábola: certo homem plantou uma vinha, arrebatando-a os lavradores, e assentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo mandou-se um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas esses também espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também, e este, depois de ferirem, expulsaram. Depois disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeite. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-no, e a herança venha a ser nossa. Lançando fora a vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteceu. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio para ser principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. A questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas, os principais sacerdotes, procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo, observando, subornaram
emissários que se fingiam de justo para verem se apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-la à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensina retamente, não te deixa levar de respeitos humanos, porém ensinas caminhos de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se os saduceus e a ressurreição. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, se aquele casado não deixar filho, seu irmão deve casar com a viúva, suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também desposava a viúva. Igualmente, os 7 tiveram filhos. Não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem dão em casamento, pois não pode mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando clama ao Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste-me bem. Dali por diante